E aí, pessoal, tudo alright? Eu estou falando com você. Hoje, retomando mais uma vez o programa, e quero dizer que mais uma vez eu gostaria de agradecer aos e-mails de algumas pessoas que têm mandado alguns e-mails para mim. E falando em e-mail, né, gente? Hoje nós vamos comentar um assunto, vamos abordar um assunto muito presente no momento, que até eu posso até dizer que é quase unânime já, né? Porque hoje em dia, quem é que não tem um computador? Quase todo mundo já tem. Aqueles que não têm, com certeza, serão os futuros, né? Quer dizer, as futuras pessoas a terem o PC, né? E o computador, né? Tanto o notebook como o net e o computador de mesa. E o assunto que a gente às vezes comenta, né, é o convívio e ao mesmo tempo a permanência na internet. Quem hoje não é internauta? Quem hoje não for internauta é porque realmente ainda desconhece a ferramenta. Porque quando conhecer o computador e ver as funções que ele nos traz, o benefício que ele nos traz, né, vai realmente se apaixonar. Foi o que aconteceu comigo. Eu, há alguns anos atrás, quando se começou a falar de internet, assim já no início, eu cheguei a ter até dois computadores. Eu cheguei a ter dois computadores. E esses dois computadores que eu tive na época, em nenhum momento eu coloquei a internet. Isso acontece muito, tem muita gente que às vezes não coloca a internet. Por quê? Porque eu queria ter o computador, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava da internet, mas eu não dava muita importância, porque eu achava que o computador, porque como eu sempre escrevi, e pelo fato de eu ser escritor, eu queria mais ele para me usar mesmo como se fosse uma máquina de escrever, né? Então eu comprei o computador, ali eu escrevia os meus textos, escrevia as minhas peças de teatro, escrevia algumas coisas para televisão, e aí eu fui descobrindo, lógico que eu peguei a época da máquina, né? Mas como na época já tinha um computador, aqueles mais antigos, tal, aqueles brancos, né, parecendo um tubo de televisão, eu dei a preferência exatamente para ter um desses na época. E foi uma coisa assim maravilhosa. Eu conseguia escrever e eu tinha a impressora, aquela bem antiga, que ela gaguejava para soltar o papel, mas conseguia, né, rebobinar lá e me entregar a folha pronta, os textos prontos e tudo e tal. E aquilo para mim era uma maravilha, porque realmente me facilitava, porque escrever a caneta realmente era uma coisa, não que fosse demorada, até pelo fato de eu ter uma prática de escrever bastante rápido, mas eu queria alguma coisa que já deixasse o texto pronto. Porque a partir do momento que você escreve na caneta e tem que repassar para uma pessoa passar para você, quer dizer, numa máquina de bater ou no computador na época, era uma coisa que, na verdade, já não ajudava muito, né? Eu lembro que na época que eu era menino aqui no Paraná, algumas peças de teatro que eu escrevi, eu até inclusive agradeço a Ivone Shadek, que ela sempre pegava para mim e batia os textos gratuitamente. Na época não me cobrava nada, ela levava para o trabalho dela, batia os textos para mim, as minhas peças de teatro, e me entregava, no caso, a Ivone Shadek, que aliás até é amiga da gente e graças a Deus ainda mora aqui na cidade. E eu lembro muito bem, naquela época, as minhas peças de teatro era ela que pegava e eu escrevia a caneta, ela levava para lá e batia para mim e me entregava os textos prontos, naquela época, há muitos anos atrás. E hoje a febre da internet é muito grande. Por que eu estou falando disso? Porque é muito grande. Então tinha um amigo meu que ele insistia muito, né? Depois do terceiro computador que eu tive, lógico que teve uma época que eu tinha comprado um computador muito bom,
computador preto bonito, né? Na época eu tinha pagado R$2.000 no computador, aí veio uma crise muito grande financeira, eu tive que até que vender, porque a gente tem que se valer daquilo que a gente tem, né? Eu tive que vender até para mim poder fazer compra na minha casa na época, eu tive que vender meu computador e outras coisas, televisão, tudo lá por esse computador que eu paguei R$2.000, vendi por 600, televisão que eu paguei 400, tive que vender por 50 lá com o pessoal das lojas que compravam, exatamente para mim poder conseguir pagar minhas dívidas na época, e a gente sabe que tem a época dos altos e baixos da vida da gente, e a gente tem essa fase é passageira, mas pode voltar a qualquer momento também. A gente tem que estar sempre ligado, sempre estar antenado, tentando melhorar cada dia mais, exatamente para não cair nesse momento fracasso, que é uma coisa que ocorre na vida de muita gente, que é você estar, né, hoje você está bem, amanhã você pode não estar, tanto financeiramente como na saúde, entre outras coisas. Então você tem que estar sempre se cuidando, sempre se policiando para que as coisas negativas não voltem a acontecer e não cheguem até você. Essa sempre foi a minha luta, por mais que isso tenha acontecido. E hoje, então, como a internet está uma febre, hoje tem, né, o Orkut, tem o MSN, né, tem o Facebook, o Twitter, entre outros. Então, o que a gente está comentando? O que hoje, eu estou falando com você. O que hoje isso atrasa, o que hoje isso adianta a sua vida, o que é bom para você, o que não é. Mas até aí tudo bem, eu mesmo trabalho pela internet, eu tenho textos meus que eu faço aqui, mando para São Paulo em menos de 10 segundos. Né? Em menos de 10 segundos enviou, foi. Os textos que eu escrevo aqui sobre o meu trabalho, tudo e tal, entendeu? Então, por exemplo, você pode usar a webcam, por exemplo, para conversar com um funcionário seu daqui para São Paulo, e eles de lá para cá, conversar com você pela webcam, isso é muito bom, isso até une mais as pessoas, né? No aspecto profissional, que eu estou dizendo. Agora, quando se trata do relacionamento, de você se relacionar com as pessoas, para quem é solteiro é um prato cheio, não é verdade? É um prato cheio, porque você não tem que dar satisfação para ninguém, então maravilha, você está ali sossegado, você entrou, você conhece. Agora, eu não sou adepto mesmo de pessoas que conhecem pessoas que estão do outro lado do mundo, ou até mesmo no outro estado e tal. Pessoas que você sabe que você nunca vai se comunicar com ela tete a tete, ao vivo, pessoalmente, nunca vai. Quer dizer, você sabe que não, porque você vive num momento de muita tribulação, muito trabalho, você não tem tempo de estar, por exemplo, arrumar um namorado ou uma namorada lá no outro estado ou até mesmo no outro país, né? Como teve pessoas que já falaram comigo até de Portugal, que você sabe que não tem nada a ver. Então, porque eu, particularmente, eu não sou muito adepto do MSN. Eu falo muito do MSN mais para conversar com amigos que eu conheço daqui mesmo, da região. E também para falar com algumas pessoas de São Paulo, algum funcionário que às vezes precisa me esclarecer algum trabalho que está fazendo para mim em São Paulo. Então aí eu consigo enviar através do MSN, conversar e tudo, e a gente chegar num acordo e resolver tudo que tem que resolver. Mas hoje, muitos casais estão se separando, porque essa é uma mídia muito forte. Então imagina que você, principalmente aquelas pessoas muito ciumentas, porque tem gente que tem ciúmes. Tem pessoas eu mesmo sou ciumento. Eu vou ser sincero. Eu tinha uma namorada em São Paulo na época, né? Eu tinha uma namorada que um dia, só porque ela simplesmente cortou o cabelo sem me avisar e que era amiga dela que tinha cortado para ela, aquilo ali foi motivo para a gente ficar 1 ou 2 meses sem se falar, pelo meus ciúmes, porque eu tinha ciúmes de tudo. E tem pessoas que têm ciúmes até da cama que a pessoa dorme, é normal. Quer dizer, entre aspas, porque ciúmes demais se torna doentio e até perigoso, a gente tem que evitar um ciúmes em excesso. Mas hoje, falando da massa forte que está a internet, está acabando com muitos casamentos. Muitos casais estão se separando por causa disso, por causa dessas páginas de relacionamento que o cara entra ali e começa a conversar e começa a atrair para eles várias pessoas ali no MSN e começa a fazer amizade. Tem pessoas que têm até quase 1000 pessoas. Lógico que se a mulher ou o marido descobre, fica aquela coisa, quer dizer, não era para existir.